Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Comissão Política, a primeira edição do ano 2025, por isso desejamos a todos os nossos internautas e também telespectadores bom ano e que acima de tudo tenham muita saúde e prosperidade. E para esta noite reservamos para este programa Comissão Política uma análise daquilo que foi a semana política do país, que foi marcada essencialmente pela chegada a Moçambique do líder Venâncio Mondlane, ele que estava exilado há sensivelmente 3 meses, retoma o país, alegadamente, conforme as suas palavras, para apresentar-se ao país, para disponibilizar-se para o diálogo político com as forças políticas nacionais, com especial enfoque para o presidente eleito Daniel Chapo, também com o partido vencedor a Frelimo, e também, de acordo com Venâncio Mondlane, para denunciar um alegado genocídio que está em curso no país, a ser perpetrado pelas forças de defesa e segurança. Por outro lado, também, Venâncio Mondlane chegou, foi recebido por uma multidão enorme, digamos, de apoiantes, tendo feito uma posse simbólica, digamos assim, autoproclamando-se o presidente eleito pelo povo. Iremos também analisar também o decurso do chamado diálogo político, com informações que dão conta de que, provavelmente, os 4 partidos representados nesse diálogo político, os partidos da oposição, poderão, provavelmente, na primeira vez na história de Moçambique, contar, digamos, com nomes à mesa do Conselho de Ministros a ser formado por Daniel Chapo logo após a sua investidura na próxima quarta-feira, 15 de janeiro. E para fazermos esta análise, conto aqui nos nossos estúdios com 2 professores universitários, mas também investigadores. Apresento desde já Lázaro Mabunda e também o professor Antônio Cipriano, que é quem desde já agradeço a vossa presença aqui e dizer também a todos bom ano, não é? E a primeira questão que eu queria mesmo colocar a Mabunda, é uma pessoa que anda muito nos corredores do jornalismo, provavelmente possa ter mais informações com relação a essa questão do diálogo entre os partidos políticos, com assento parlamentar, sob a mediação do presidente Filipe Jacinto Nunes. Lázaro Mabunda, fala-se a boca pequena de que este diálogo, que culminou com a entrega dos chamados termos de referência dos partidos da oposição para fixar as balizas do diálogo, para além disso, os próprios partidos da oposição propõem o chamado governo inclusivo, digamos assim, com a sua participação num governo que todos concordam, pelo menos em sede da mesa negocial, que será liderado definitivamente por Daniel Chapo. Confirma essas informações e qual a análise que faz com relação a essa questão dos termos de referência? Bem, são informações que circulam. Eu, pessoalmente, tive informações de alguém muito ligado é um elemento chave na oposição, nos partidos da oposição, na RNAM, que ele também disse a mesma informação, que pelo menos os 3 partidos políticos com assento no Parlamento, estamos a falar da RNAM, do MDM e do Podemos, foram solicitados propostas de nome, um nome para cada partido. Se isso é verdade ou não, mas pelo tipo de fonte que me deu essa informação, parece-me muito verdade. Agora, não se sabe se é para o cargo de ministro, vice-ministro, e também não se sabe se é para cargo de embaixadores ou outros cargos, mas foram solicitados. Parece que isso resulta mesmo deste diálogo político. Não sei em relação à nova democracia se também está dentro deste pacote de indicar algum elemento para compor aquilo que eles chamam de governo de inclusão. Olha, que análise posso fazer? Para mim a questão, se calhar, não é o governo de inclusão como tal, é a mudança de comportamentos.
enquanto os atores políticos, sobretudo os que estão no poder, o Partido Frelimo, não haver mudança de comportamento, nós podemos construir vários governos de inclusão, mas esses governos vão ser igual àquilo que nós estamos a assistir na Comissão Nacional de Eleições, em que os elementos da oposição estão lá, os vogais da oposição estão lá, mas nem sempre têm informação privilegiada sobre o decurso dos processos dentro da própria Comissão Nacional de Eleições. O que significa? O que pode vir a acontecer é haver ministros ou vice-ministros que componham o governo, mas provenientes de outros partidos políticos, mas que esses vice-ministros, ministros, muitas vezes não terão informação sobre os processos governamentais. Haverá encontros, como tem acontecido, por exemplo, na Comissão Nacional de Eleições. Eu estou com a Comissão Nacional de Eleições porque eu conheço perfeitamente todo o processo de funcionamento. Pelo menos nesses 2 anos tenho acompanhado de perto todos os processos de tomada de decisão, discussões, tudo. O que acontece é que há reuniões que ocorrem entre os vogais do Partido Frelimo e com o Partido Frelimo. E esses vão decidindo, vão tomando decisões, vão circular as informações com a direção do STAI. E essas informações, se tu procurar saber junto dos elementos da RNAM e do MDM, que, aliás, o Zé Belmiro foi vogal, deve conhecer melhor isso. Qual é a informação? Se eles têm o orçamento da instituição ou alguns processos da instituição que são discutidos, eles não têm. O próprio vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições não tem. Por que eu olho para isso, quer dizer, trago isto para mostrar que não será provavelmente o governo da inclusão que envolve lá membros dos partidos representados no Parlamento e provavelmente alguns elementos da sociedade civil que vai melhorar o ambiente. O que vai mudar tudo o que nós desejamos é a mudança de comportamento. Enquanto os políticos que estão no poder, eles não mudarem de comportamento, essas medidas todas vão ser medidas para o inglês ver. Coloco assim a mesma questão, professor. Esta semana foi marcada também pelo retorno de Venâncio Mondlane. Chega no mesmo dia que os partidos chamados os partidos do arco, podemos chamar agora o arco parlamentar, mais nova democracia, estavam na presidência a discutir ou a entregar esses termos de referência. Nós sabíamos que havia um termo de referência, porque a Manuel de Araújo vou falando que não estava a se entregar termos de referências, que inclui também questões do governo, um provável governo inclusivo. Que análise faz a chegada do Venâncio Mondlane, mas este aparente acordo, pelo menos o porta-voz do encontro, Daniel Chapo, diz que já havia um acordo em relação à necessidade de constituição de grupos de trabalho. Venâncio Mondlane está atrasado no barco. Bom, boa noite, Belmiro, boa noite, Lázaro. É um prazer estar com os dois aqui no Agenda Discutir. Eu queria pegar o primeiro ponto que ele já disse uma bunda em relação ao diálogo. Primeiro, o próprio diálogo, não é? Depois as questões subsequentes. Eu penso que o diálogo, quer dizer, no fim, o que estamos a fazer agora no fim é o que deve ser o princípio. Ou seja, no fim, nós voltamos ao princípio, que é o diálogo. Quer dizer, recusou-se tanto o diálogo, mas no fim, então o princípio, o fim que estamos a assistir é o princípio. É importante as pessoas dialogarem em termos políticos, porque o diálogo ele visa resolver uma certa situação. Qual a situação? A situação causada pela questão eleitoral, a crise pós-eleitoral e toda a violência que se assistiu foi subsequente, e agora vamos dialogar. Eu concordo com o Lázaro Mapunda que é bom que se dialogue, que se forme o governo nacional, ok, de inclusão, mas a solução não sei se passa pelo governo de inclusão, como o Lázaro colocou aqui assim. Ele falou de mudança de comportamento, mas eu ia acrescentar mais um ponto. O nosso problema de Moçambique é que nós não somos reconciliados. É que não adianta haver um governo de inclusão enquanto os moçambicanos não estiverem reconciliados. E a reconciliação é uma questão histórica em Moçambique, é uma exigência histórica aqui em Moçambique,
porque nós podemos assinar vários acordos de paz, mas a paz sem reconciliação, enquanto os corações estiverem feridos, nós não teremos a paz efetiva e sempre voltaremos a ciclos de violência, porque as pessoas ainda continuam ressentidas. A questão da reconciliação, Belmiro, que defendo, que o futuro governo deverá trabalhar não só decorre da problemática atual das eleições ou da violência que se assistiu após as eleições. É que, analisando os discursos de várias pessoas nas redes sociais, na televisão, a gente percebe de que existe um certo sentimento de mágoa, um certo sentimento de ódio entre os moçambicanos. Ou seja, nós estamos com os corações feridos, corações dilacerados. O diálogo é apenas estancar a hemorragia, mas estancar a hemorragia sem, de fato, curar a ferida, nós poderemos cair ainda numa outra violência. E isto é histórico desde a época colonial, porque o próprio colono, quando chegou a Moçambique, ele se legitimou via violência, trabalho forçado. De certa forma, nós fomos nos constituindo como uma sociedade altamente violenta. Diz que Moçambique é pacífico, mas no fundo, a nossa construção social foi via violência, primeiro a violência colonial, depois seguiu-se em 75. Não houve uma reconciliação entre os portugueses e os moçambicanos, embora Rebelo de Sousa, há poucos anos atrás, tenha vindo pedir perdão pelos fatos acontecidos na colonização. Mas em 75, Portugal não pediu perdão, nem a Frelimo também pediu perdão pelas atrocidades, porque a guerra colonial também ela trouxe atrocidades. Ninguém pediu perdão, assinamos acordos de Lusaka, começou a independência, mas não havia reconciliação entre os povos que viviam em Moçambique, tanto os ex-colonos quanto os novos dirigentes. Depois seguiu-se a questão da Renamo. Mais uma vez, estamos a mostrar que, afinal de contas, a solução dos nossos problemas somente é via violência, porque a Renamo, a André Matsangaíça, descontente, pegou em armas para resolver um problema. Falava-se de sentar, mas só em 92 assinamos o acordo de paz. Esse acordo de paz não foi seguido de uma reconciliação. E vivemos esses 20 anos de uma paz armada, de modo que, até hoje, eu estou a crer que na Frelimo há pessoas que nem querem ouvir falar da Renamo. E também na Renamo há pessoas que nem querem ouvir falar da Frelimo. Ou seja, estamos a viver numa paz sem reconciliação. E agora temos outro ciclo de violência, porque alguém ficou descontente com alguma coisa, começa outra violência, e essa violência está a mostrar nas manifestações que os moçambicanos estão profundamente magoados, estão profundamente divididos, estamos numa sociedade altamente dilacerada. Começou o diálogo para alcançar a paz, mas a paz sem reconciliação, eu acredito que não será uma paz efetiva. Ponto 2. O governo de inclusão. Eu não sei o que significa exatamente inclusão. Nós podemos confundir inclusão com acomodação. Uma coisa é incluir, outra coisa é acomodação. Eu diria mais, seria um governo inclusivo no sentido de Daniel Chapo, uma vez tomado posse, viabilizar também as propostas de governação trazidas pelos partidos de oposição. Sendo assim, sim, nós estamos no governo inclusivo. A inclusão não se resume em integrar elementos vindos de outros partidos na questão da governação. Como dizia já Lázaro, isto resolve um problema momentâneo, mas não resolve um problema estrutural, que é a questão de atendimento das aspirações populares. Porque eu pergunto se colocando, não estou dizendo que a ideia seja má, é uma boa ideia desde que esses que vêm da oposição não sejam apenas pessoas, mas também as propostas de governação desses partidos sejam incluídas na agenda nacional de governação, de modo que, porventura, alguém de outro partido por exemplo, é nomeado ministro do Trabalho. Então, aquelas propostas que o seu partido trazia em relação ao trabalho, que sejam incluídas na agenda de governação e este ministro seja responsável por viabilizá-las. Aí sim, ele está a mostrar para o seu eleitorado que, olha, a minha proposta de governação foi incluída, isso que é inclusão, e eu estou a lutar para implementar aquilo que eu defendi junto ao meu eleitorado. Aí sim, nós poderemos aos poucos resolver os problemas estruturais de Moçambique. Então, repito, não podemos ter uma paz sem reconciliação, e a reconciliação é uma urgência histórica em Moçambique, e a reconciliação não decorre apenas da questão das manifestações atuais, mas sim das feridas históricas que nunca foram saradas. Nós, como moçambicanos, nunca nos sentamos e pedimos perdão uns aos outros pelas atrocidades que nós cometemos nestes ciclos de violência. Enquanto isso não acontecer, Belmiro, Lázaro Mabunda, eu tenho
dúvidas porque as nossas crianças estão a assistir à violência e estão a normalizar a violência como uma forma de ser e estar. Outro exemplo, em 75, 77, as escolas também foram veículo de violência. Afinal de contas, os nossos professores achavam de que somente podemos nos educar via chamboco, a repetição de que a reprodução das relações coloniais. Isso somente acabou 85, 87, até 90, que o professor era proibido de bater no aluno. Mas qual era a mensagem? A mensagem é de que só pela violência o moçambicano pode aprender. A lei da chicotada também era uma forma também de violência após a independência. Então, nós estamos a nos constituir como uma sociedade altamente violenta, e enquanto não nos reconciliarmos, a violência será o apanágio e o diálogo resolve questões momentâneas, mas não resolve questões estruturais que a gente precisa reconciliar e refundar a nossa sociabilidade e o Estado moçambicano. Assim sim, ali sim, o governo de inclusão, ele justifica-se, e Chapo tem uma bela ocasião, sendo presidente, de ser o presidente não apenas que busca a paz, mas que busque efetivamente reconciliar os moçambicanos, pedir perdão de ambas as partes, tanto das forças governamentais, tanto dos apoiantes do Venâncio Mondlane. Cada um deles deve pedir perdão ao outro pelas atrocidades cometidas ao longo desse tempo. Tanto a Renamo deve pedir perdão, a Frelimo pedir perdão e recomeçarmos como moçambicano, se de fato queremos refundar o Estado, se de fato queremos refundar a sociedade, e aí a inclusão governamental, via a inclusão também das propostas de governação das outras pessoas. Aliás, News falou em 2015 que boas ideias não têm cores partidárias. Então, se boas ideias não têm cores partidárias, então incluamos as boas ideias e não apenas as pessoas sem as suas ideias. Este é o meu primeiro ponto. Eu voltaria a ser... Eu coloco uma questão que... Estamos aqui a falar do governo inclusivo, os partidos políticos. A minha questão é, aqueles senhores sentados aí, o Lutero, o Momad, o Forquilha, a Nova Democracia, tem base eleitoral. Quer dizer, é possível, quando nós achamos que queremos dialogar de boa fé, nós temos que dialogar de fato com atores relevantes. Essas pessoas aqui que se propõem ou estão a ser solicitados nomes para o tal governo inclusivo, sem Venâncio Mondlane, acha que é possível resolvermos a crise pós-eleitoral, ignorando, digamos assim, Venâncio Mondlane, com as provas evidentes de que, de fato, é ele, de fato, o motor dessa contestação toda, e, acima de tudo, é ele que o eleitorado, pelo menos pelas imagens que vimos na sua chegada, é o Venâncio Mondlane que essas pessoas querem ouvir. Não é o Forquilha, não é o Sufumano, não é o Salomão Muxanga, muito menos, digamos assim, ao Lutero Simango. Que análise faz essa questão? O Venâncio deve ou não ser incluído rapidamente, se quisermos, digamos, ter substância destes acordos que estão a ser estudados? Muito obrigado. Olha, o Venâncio é um ator-chave neste processo. Não pode existir... Mas onde é que ele está? Desde que voltou, fez aquele comício, mas desapareceu. É difícil dizer onde está, mas é um ator extremamente importante e o governo tem todos os mecanismos para chegar a Venâncio Mondlane. Aliás, o Venâncio tem seus assessores, então é mais fácil de localizar o Venâncio e conversar com o Venâncio sem nenhum problema. É um ator indispensável neste processo de diálogo. Não pode existir um diálogo frutífero sem Venâncio Mondlane. Essas propostas de inclusão, do governo de inclusão, elas podem avançar, mas, como dizia o professor Cipriano, a inclusão, quer dizer, aquilo vai ser mais acomodação do que inclusão, porque a inclusão ela tem que se refletir não só nas políticas públicas, nas decisões que vão serem tomadas na governação, como também nos resultados dessa governação. Quem deve sentir a inclusão é o cidadão, que este é desempregado, não tem mínimas condições, as escolas não têm mínimas condições. Hoje em dia, todos querem meter os seus filhos nas escolas privadas, porque as escolas públicas já ninguém se preocupa com isso. O próprio governo tem os ministros, mas os ministros não olham para o ensino público. O ensino público é um aparente pobre, é um parente pobre do Estado. Tem que fazer sentir as políticas de inclusão na saúde. Quando tu tens cidadãos moçambicanos que vão para redes sociais, quando tem uma doença, porque essa doença precisa, só o tratamento precisa de uns 500 mil meticais. E não tem outra forma senão ir às redes sociais, expor-se,
toda a família expor-se a pedir para que exatamente as pessoas contribuam para que possam sair daqui para a África do Sul ou para a Índia, ou então para o hospital privado, passe a publicidade, ou para as clínicas. Esse é um problema. Então, a inclusão tem que se fazer sentir. Não é levar o Lutero, o Sufo, o Forquilho ou outra pessoa, ou pessoas indicadas por eles para a governação, enquanto isso não se fazer sentir na própria governação. Há um elemento muito importante também que foi trazido pelo professor Cipriano. A questão da reconciliação é extremamente fundamental. Não sei como é que Moçambique pode vir a resolver esse problema. Vamos lá olhar para aquilo que são as manifestações da violência. Quando tu tens a polícia a balear de forma brutal um cidadão com uma bala na cabeça, aquilo representa ódio daquela gente da polícia contra aquele manifestante. É o ódio. Aquilo já não é outra coisa. Quando um manifestante encontra um agente da polícia, neutraliza um agente da polícia, mata-lhe com pedra, aquilo é ódio. Significa que há muito trabalho que precisa de ser feito para que nós voltemos a ser aqueles moçambicanos que olham, se sintam como todos pertencentes à mesma nação. Neste momento, discute-se se Moçambique é uma nação, não é uma nação, mas não é possível ser uma nação enquanto vocês estão divididos. Há uns que têm um projeto deles e os outros não estão dentro de um projeto. Nós não somos. Então, há necessidade de a gente repensar seriamente no projeto nacional e não olhar para isto como um projeto, Moçambique, uma entidade, uma entidade, comparar como uma entidade, uma propriedade privada de um grupo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar a ter problemas muito sérios. Então, o maior problema para mim vai ser este. Não vai ser a questão de inclusão. Mas levar uma pessoa, duas pessoas, colocá-las num governo, isso é inclusão em que sentido? Sim, mas é isso que eu estava a concordar com o professor Cipriano. Não é inclusão, porque a inclusão seria a inclusão das ideias dessa pessoa, do conhecimento que essa pessoa tem. E ser aceite esta ideia, independentemente de ser uma ideia que não é, quer dizer, não faz parte da ideia de quem constitui o governo, mas respeitar essa ideia, porque o que está acontecendo neste momento? Moçambique é um país que temos eu chamo de extremistas, dois grupos de extremismo. Há um extremismo que há uns que estão no outro lado, que querem vincar as suas ideias, não aceitam outras ideias, exatamente. Então, e outros também querem fazer vincar as suas ideias. Não pode haver aqui outras ideias que não estejam dentro dos polos. Extremismo aqui. Sim. Então, se você aparece com uma ideia que não faz parte, não agrada o grupo A e agrada o grupo B, então você, a partir daquele momento, você pertence ao grupo B. Se tu aparece com uma ideia que agrada o grupo A... Neste momento temos os chamados lambibotes, temos os chamados venancistas. Não há meio termo. Não há meio termo. Então, se tu aparece ali no meio sem apoiar nenhuma das partes, então você é um estranho. É um serviçal da mão externa, provavelmente. É mão externo, porque você não sabemos onde você está, porque você tem que estar nos dois corredores. Então, este é o maior problema que nós estamos a enfrentar e acho que temos de ultrapassar. Eu fico feliz porque está-se a discutir um elemento muito chave, reformas. Mas quais são as reformas? Não, acho que estamos a falar de reformas, mas onde está o grande problema que eu coloco assim é que
Nós ficamos a saber que havia um termo de referência. Sim, mas só... ninguém conhece. Sim, estamos a falar de reforma. Reforma de quê? Sim, mas pelo menos o facto de ser a própria Frelimo a dizer temos de fazer reformas. E eu estava a ver uma intervenção do secretário-geral da Frelimo, não secretário-geral do OJM, que há um mês era totalmente diferente e hoje faz um discurso assustador. Então, no sentido positivo. Então, o que não é normal. Não é normal, mas o que está a dizer significa que as manifestações fizeram com que aqueles radicais que achavam que a Frelimo era o único ator político relevante em Moçambique perceberam que a Frelimo já não é o único ator político. Hoje em dia, as pessoas, no passado, ser da oposição era humilhante. Hoje é honroso ser conotado com a oposição. Não é honroso ser conotado com o Partido Frelimo hoje em dia. Então, quando se viu o Venâncio Mondlane a mobilizar toda aquela população, há agentes da polícia que tentaram ali travar, balear uma pessoa mortalmente, as pessoas já não têm medo de morte. Desafiam a polícia. Eu vi alguns já tentarem fugir da polícia, outros já dizerem, não, parem. Não, vamos enfrentar a polícia. A polícia teve que sair. Mas aí já não é erosão também da autoridade do Estado também? É que já não existe polícia. Eu costumo dizer assim, olha, no atual contexto, estamos totalmente vulneráveis. Por quê? Porque a polícia, ela já não tem autoridade. Vai lá ver uma coisa. Tu andas toda a cidade de Maputo, não vês polícia de trânsito a mandar parar ninguém. Não vês polícia a mandar parar jovens, a procurar saber o que o jovem tem. Quer dizer, tu andas toda a cidade e não encontra 1, 2, 3, 4 agentes da polícia. Todos estão nas esquadras. Significa o quê? Significa que toda a polícia ficou assustada. Já está insegura. E se está insegura a polícia, imagina o cidadão. Nós, como cidadãos, se você sofre algum problema, não tens onde ir apresentar queixa. Não tens. Porque a própria polícia praticamente já não existe. Então, por que eu digo as reformas, pelo menos falar-se da reforma, significa que estão a dizer que, olha, nós teremos de ir e estão a abrir, pelo menos se é a Frelimo, pelo menos já está a iniciar ou abrir espaço para isso. Porque reformar é mesmo para mudanças radicais. Porque não vale a pena dizermos que queremos reforma. Reformar, temos de reformar tudo. O sistema político, se for necessário. Qual é o modelo que nós queremos? Vamos manter o presidencialismo como presidente que nomeia tudo. Nomeia reitores, nas universidades há candidaturas para reitores e depois o reitor eleito nunca é nomeado, vai ser nomeado um ou outro porque tem relações. É isso que nós queremos? Não, tem que se pensar, a reforma tem que ser isso. Qual é o sistema que nós queremos? É semipresidencialismo? Como é que vai ser implementado? Se é parlamentarismo, como é que vai ser? Então, Comissão Nacional de Eleições, que tipo de Comissão Nacional de Eleições queremos? A reforma tem que ser a todos os níveis. O Conselho Constitucional, será que vale a pena ter o Conselho Constitucional nas condições em que está? Ou vale a pena ter um Tribunal Supremo, depois uma secção daquilo para contenciosos eleitorais, que trata de questões eleitorais? Vale a pena. Então, o que nós temos de discutir é isso. As reformas têm de ser a todos os níveis e olhar para tudo aquilo que afeta o cidadão. Olha, o sistema de transporte não funciona. E vai lá ver agora. O cidadão, um funcionário público, conseguiu ir ao banco buscar 400 mil meticais para ir comprar uma viatura. 400 mil meticais não é suficiente. Se a viatura custa 380... Tem que juntar mais 380. Tem de juntar 400... Então tem que ter 700 mil meticais esse funcionário, para pagar as alfândegas, para pagar só os impostos. Há uma sobreposição de impostos que vão para o mesmo Estado.
sem nenhuma percepção. E tu vais perguntar, então, tu não tens sistema de sistema de transporte. Se alfandegar a viatura, tem outro custo de parqueamento. Exatamente. Então, tu não tens sistema de transporte, mas tu estás a criar problemas muito sérios para o cidadão ter, porque o transporte para aquele cidadão é uma necessidade. Sem esse transporte, dificilmente ele vai conseguir se gerir. Então, temos de repensar no país, no seu todo, e não só olharmos para a colocação de pessoal da oposição, se calhar da sociedade civil na governação, quando no final é mais para acomodar aquela gente, abrir pote de mel e dizer que está aqui o mel, para o resto vocês... eu acho que não tem que ser assim. Se calhar antes de irmos para o intervalo, eu vou colocar se calhar 2 minutos ao professor, só para depois irmos ao nosso intervalo. Falava aqui da questão da reconciliação, essa questão toda. Mas a minha questão é, qual é o lugar neste momento do Venâncio Mongai nessa equação? Porque parece, daquilo foi dito, que agora o debate é interpartidário. Venâncio Mongai não tem partido, digamos, não é líder partidário, mas parece que tem povo. E temos os líderes partidários que têm partido, mas não tem povo. Então, como é que nós resolvemos esta equação aqui? Como é que nós desbloqueamos isto? Olha, meu amigo, é assim. Venâncio Mondlane, tanto como qualquer moçambicano, é fundamental neste processo de reconciliação. E muito mais Venâncio Mondlane, porque estamos a falar da hemorragia. Eu estou a usar aqui uma metáfora da hemorragia. Temos de estancar a hemorragia e Venâncio Mondlane é uma peça fundamental para estancarmos a hemorragia que foi a violência pós-eleitoral. Nisto é incontornável, independente do diálogo interpartidário, Venâncio Mondlane, ele tendo uma franja apoiante, ele é aquilo que a gente chama de um intelectual orgânico, porque ele representa a aspiração de um grupo de pessoas consideráveis. Numeroso. Então, ele consegue transmitir as ideias desse grupo. Então, enquanto isto é uma pessoa incontornável, por isso eu dizia que os nossos rancores, nesta altura, devemos deixá-los de lado e sentarmos para primeiro estancar a hemorragia, e também Venâncio Mondlane será uma peça fundamental na questão da reconciliação nacional. Por quê? Porque, afinal de contas, houve atrocidades, houve extremismos. Tanto Venâncio precisa de pedir perdão aos moçambicanos, quanto as forças da lei e ordem também precisam de pedir perdão aos moçambicanos pelos excessos cometidos durante este processo. Por isso que Venâncio é uma pessoa incontornável. Podemos não gostar dele, mas enquanto moçambicanos, e se de fato queremos viver como moçambicanos numa sociedade mais ou menos pacífica, Venâncio Mondlane, por esta questão pós-eleitoral, é uma peça fundamental e precisamos de conversar com ele para estancarmos a hemorragia e a seguir-se ao processo de reconciliação entre os moçambicanos sobre esta questão da violência. Mas, como dizer, que há outras violências passadas que também a Renamo, o MDM, a Frelimo, até o governo português, também devem ser chamados à mesa para poder conversar e pedir perdão. Lázaro Mabunda colocou a questão do rancor, que ser da oposição hoje é honroso e ser da Frelimo parece ser algo odioso. Este problema é que nós não podemos continuar com isso numa sociedade em que você pertencer a um certo grupo corre risco de ser ameaçado, a sua integridade física. Isto não pode acontecer. Afinal de contas, eu sempre dizia, ser moçambicano não significa ser da oposição hoje, e também ser moçambicano não deve significar ser somente da Frelimo. Ser moçambicano é a capacidade da pessoa viver livremente e se apoiar em qualquer dos grupos sem que isso signifique a sua desqualificação social. Mais uma vez, o nosso problema é uma sociedade de rancores, é uma sociedade de humilhação social, porque nós humilhamos-nos entre nós mesmos, de modo que chegamos a esses fundamentalismos políticos. O Mabunda falava do extremismo, eu falo são fundamentalismo político, fundamentalismo das nossas ideias, que não aceitamos, que só uma única ideia que deve prevalecer. Por isso devemos conversar com todos aqueles que são atores chaves aqui em Moçambique, incluindo o Venâncio Mondlane. Podemos não gostar dele, mas o meu medo é de que as pessoas ressentidas hoje, como Venâncio Mondlane, amanhã deflagrem outro ciclo de violência para poder se vingar do que hoje aconteceu. Então devemos sentar com Venâncio Mondlane e dizer: violência em Moçambique jamais.
a violência não pode ser a forma de resolver os nossos problemas. E o perdão deve se refletir, como dizia Lázaro Mabunda, em ações concretas em que todo moçambicano se reveja e sinta-se mais ou menos satisfeito nos seus indicadores base. E nisto, Belmiro, a educação tem um grande papel. As reformas que falava Lázaro Mabunda, pode haver reformas estruturais, mas a primeira reforma, na minha forma de pensar, é a reforma moral e intelectual. A reforma moral e intelectual é a primeira das reformas para que as outras reformas tenham efetividade. Reformar a questão moral e intelectual e com reflexos na ação do dia a dia. Aqui onde que a educação ela tem um papel fundamental. De uma educação para a paz e reconciliação, uma educação que procede efetivamente à reforma moral e intelectual e que isso se verifique na ação dos moçambicanos. Então, as outras reformas também, elas serão eficazes desde que primeiro tenha havido uma reforma intelectual e moral. Esperemos que o próximo governo, de fato, ele, no seu plano de governação, repense na questão da educação, nos fundamentos pedagógicos da nossa educação, de modo que a questão da reconciliação seja uma pauta curricular, a reforma moral e intelectual ela prevalece, de modo que a próxima geração não cresça com esta visão de mundo, que seja uma geração efetivamente disposta a construir o próprio Moçambique. Enquanto isso também, os meios de comunicação, a televisão, fazerão um papel efetivo de quê? De educação das pessoas, de modo que haja a reforma moral dos moçambicanos e que nós nos vejamos como moçambicanos. Eu daria outro exemplo da violência. O trânsito, por exemplo. Aqui em Maputo é difícil conduzir sem ser violentado pela condução. Isto é grave. Lázaro falava da polícia, mas tem a polícia que fica aqui perto da escola portuguesa, passa a expressão. Toda sexta-feira à noite, lá para as 2 da madrugada, você passa por aí, estão a extorquir as pessoas. Como, quer dizer, alguns estão nas esquadras, mas são polícia não de trânsito, de proteção. Estão a mandar para os carros, lá para 1 da madrugada. Eu pergunto, mas qual é o problema agora? É outro tipo de violência. Então, precisamos da reforma moral intelectual e a educação ela tem um papel fundamental nisto, no sentido de reconstruir a nação reconciliada com o Venâncio Mondlane como nosso irmão, é bom que tenha voltado, porque estando cá em Moçambique é mais fácil de com ele dialogar para encontrarmos os consensos necessários para refundar a sociedade, repito, em que todos os moçambicanos se revejam como moçambicanos e que indicadores básicos de bem-estar social eles sejam refletidos nas casas e no cotidiano de cada um dos moçambicanos. Porque os níveis de exclusão que nós temos são assustadores e esses são níveis de exclusão que você vê estampado nas caras das pessoas no dia a dia. Então, Venâncio Mondlane é uma pessoa fundamental pelo que ele representa com os seus seguidores para estancar a hemorragia e recomeçarmos este processo que nós queremos de um Moçambique para todos. Exato. Vamos, se calhar, neste momento, obedecer o nosso primeiro e último intervalo. Na nossa segunda parte, voltaremos a analisar já a questão de que podem ser os desafios do próximo governo e também a questão da posse dos deputados já na próxima segunda-feira, que já é amanhã, e vermos qual é o papel que essa Assembleia da República poderá trazer para esses pilares que estão a ser colocados aqui. A reconciliação nacional, mais justiça social, mais igualdade e, acima de tudo, que possa o Estado moçambicano seja reformado para ser mais concentrado com aquilo que são as demandas da sociedade. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Boa noite,
estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política. Hoje, domingo, estamos a analisar aqui aquilo que são os grandes desafios pós-eleitorais e já amanhã, segunda-feira, inicia, digamos assim, a inauguração do Parlamento e que na quarta-feira terá lugar, então, a grande cerimônia da posse do Presidente da República, Daniel Chapo. E volto por cima, Bunda. Havia aqui um debate de que os deputados da oposição não deviam tomar posse, mas parece que essa questão já está ultrapassada, está esclarecida, que de fato os deputados vão tomar posse, alguns podem não tomar amanhã, mas a posse vai acontecer. Serão esses deputados aqui que foram proclamados pelo Conselho Constitucional. Qual é a sua expectativa com relação a este Parlamento? Que Parlamento é este que vem aí? Esta, se calhar, é uma das questões extremamente difíceis de responder. Primeiro, é que não tenho uma expectativa muito elevada. Por quê? Em relação ao próximo Parlamento. Se calhar eu esteja a ser influenciado pelo passado. Os deputados da Assembleia da República, eles muitas vezes estão lá a representar interesses dos seus partidos. Não estão a representar os interesses de quem os elegeu. Então, o que eu... Mesmo depois desse barulho eleitoral, pós-eleitoral, acho que o Parlamento continuará a manter aquele Parlamento da saudação, da visão do líder, carisma. Às vezes essa questão é uma questão histórica e às vezes isso tem a ver com aquilo que o professor Cipriano dizia, a questão dos valores. Quando se perde valores, tu já não tens, quando tomas uma decisão, não faz avaliação se isso viola ou não os teus princípios éticos. Porque tu já não tens princípios éticos. Já não tens. Então, quando tu tens um parlamento que os seus partidos já, a questão da ética não existe, foi abandonada há bastante tempo. O que vai acontecer aqui? Esses partidos recebem orientações, os deputados recebem orientações dos seus partidos e vão se comportar de acordo com as orientações das comissões políticas dos seus partidos. Então, o que se pode esperar disso? Não espero nada. Mas, Mabunda, nós estamos aqui a falar de uma das questões, por exemplo, essas reformas estão a ser reclamadas. Mas as reformas vão passar pelo processo. Parlamento. Por mais que haja acordos ao nível interpartidário, é o Parlamento que cabe a última análise. Mas as reformas são um processo. Enquanto estiverem a decorrer, o comportamento dos políticos vai ser a mesma coisa. Agora, a única expectativa é ver como é que vai ser o comportamento do novo partido político, que é o Podemos. E tem um acordo ali. Acho que o primeiro teste do Venâncio Mondlane com esse Podemos é mesmo aquele acordo. E como é que vão se comportar? Se vão se comportar como os outros partidos vão se comportar ou vão seguir aquilo que são orientações. Conhece quantos deputados do Podemos? Conhece quantos, mais ou menos? Não, eu não conheço nenhum. Do ponto de vista de experiência política? Não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Então, mas eu acho a questão, o Venâncio ali vai ser extremamente fundamental, justamente por causa deste acordo. Vai ser um teste, de facto, porque vamos ver se quem vai mandar no Podemos, se é o presidente do Podemos, se vai ser o Venâncio Mondlane, no âmbito deste acordo, e se os interesses ou aquilo que é a visão do Venâncio estará lá refletido. De fato, será muito interessante do Podemos ou não. Será interessante ver aqueles deputados do Podemos vão saudar, aquelas saudações. O partido nós saudamos, o porquê. Sim. Que é um teste de lealdade do Mas a questão para mim é que os deputados da FLIM vão continuar a receber orientações. Sim, mas é uma questão que o Edson Macuacua, no seu livro, aborda de forma sorrateira, mas que é uma questão extremamente profunda, que é a questão do presidente do partido ser o presidente da República. E qual é o grande problema aqui? É que a bancada
recebe orientações do presidente do partido, que é também o presidente da República, que lidera o executivo, que o parlamento deve fiscalizar. Então, como é que uma bancada que recebe orientações do presidente da República, que é simultaneamente o presidente do partido, chefe do governo, que deve ser vai fiscalizado fiscalizar o mesmo governo de forma eficaz e efetiva? É impossível. Então, não espero lá grande coisa. A Renamo é um partido praticamente falido, moribundo. Sei que o SUF vai apresentar vai colocar o seu lugar à disposição. Já colocou na Comissão Política da Renamo. Quando? Acho que foi há um mês ou 2 meses. E vai convocar-se ao Conselho Nacional, provavelmente para o próximo mês. Vai colocar o lugar à disposição. É por isso que há este movimento ao nível da Renamo. Eu vi o Manuel de Araújo a falar da reconciliação dentro da própria Renamo. O No20 também já está a fazer a mesma coisa. Então, há um movimento dentro da Renamo. Este movimento é justamente porque o SUF Mamad já colocou o seu lugar à disposição e isto facilita porque antes do Congresso, ou depois do Congresso, antes das eleições, era impossível tirar o SUF Mamad daquele lugar, justamente por causa de questões muitas vezes tribais dentro da própria Renamo. O SUF Mamad representa um grupo étnico muito grande, tem mais ou menos 10 milhões de moçambicanos. Então, não era fácil a Renamo empurrar o SUF Mamad, mas agora não é preciso ser empurrado, acho que ele que já colocou o lugar à disposição. Então, a questão para mim aqui é dos valores. Os valores, volto a recuperar este elemento que o professor Cipriano levantou. Os valores, nós temos de resgatar os valores. A primeira legislatura, a multipartidária é a segunda. É verdade que funcionava ao nível de debate que tínhamos ali. Sim, mas a questão... Não se compara com os últimos debates do Parlamento até hoje. Não, é assim. Claramente. Mas tudo isto... Não, é assim. Eu acho que é esta questão fundamental. Quando tu tens valores, quando alguém te oferece, vamos lá imaginar, dou aulas a um estudante fraco e aparece e diz que, docente, deixa-me passar, vou-te dar isto, ou vou-te dar... Há professores que... Tráfico de favores sexuais, entre outros. Sim. Se eu tenho valores, a primeira coisa é que isso é uma violência para mim. Porque estás a violentar os meus princípios éticos. Então, quando tu tens líderes religiosos que lideram processos eleitorais e eles aceitam cometer crimes eleitorais, este é um problema de valor, de ausência de valores. Quando tu tens membros de partidos, que eles financiam, tiram dinheiro para corromper os delegados da oposição e para corromper membros de mesa de votos, isto é uma questão de valores. É uma questão de valores. Há uma coisa que o Manifesto de Venâncio trazia, que eu elogiei muito por causa disso. É esta questão de resgatar os valores. Nós temos de recuperar os nossos valores perdidos. Como? Não sei. O professor Cipriano é professor, está na área de educação, provavelmente possa ser a melhor pessoa para... Queria colocar o mesmo, professor Cipriano, eu coloco mesmo assim a sua questão. Temos aí o Parlamento na segunda-feira. Qual é a sua expectativa com relação a este Parlamento renovado, com novos atores políticos, especialmente este partido novo, que é o Podemos, que tem lá quase a segunda maior força política, não é? E o teste, de fato, como dissemos aqui, uma bunda, é essa questão do acordo. Está lá. Parece que, do ponto de vista estratégico parlamentar, o Venâncio Mondlane é o chairman do acordo. Que expectativa tem com relação a isso? Bem, sempre o início do novo ciclo de governação traz muitas expectativas. A gente fica esperançoso que haja um novo amanhecer. Um novo amanhecer. Mas depois de 2, 3 anos, acabamos descobrindo que passa de uma ilusão. Então, também espero que este Parlamento não seja mais do mesmo.
Agora, eu concordo com Lázaro Mabunda em relação à qualidade do Parlamento nos últimos as últimas duas legislaturas. Sejamos francos conosco mesmo, não vamos maquiar a realidade. A qualidade do debate no Parlamento ela foi de lamentar. Quando você, Belmiro, colocava aqui a questão do primeiro Parlamento multipartidário, concordo contigo. Figuras como Sérgio Vieira eram da Frelimo, Teodoro Nguana eram da Frelimo, Teodoro Wade, mas você via que a qualidade de debate no Parlamento, mesmo por parte de membros do Partido Frelimo, era uma qualidade muito elevada. Agora um passeio do governo ali. E posições muito claras, e o governo era seriamente questionado em relação a prestação de contas no Parlamento. Era, de fato, Sérgio Vieira colocava questões pertinentes, Teodoro Nguana colocava questões pertinentes, Teodoro Wade. O que aconteceu, afinal de contas, para que o Parlamento moçambicano, aos poucos, fosse perdendo a sua qualidade? A gente diz também que a qualidade de uma cidade depende da qualidade dos seus cidadãos. Então, se os cidadãos não são de boa qualidade, tu não vais esperar uma cidade de uma boa qualidade. Isto aqui é filosófico, já falou Platão. Então, eu acredito que a forma como tem se chegado ao Parlamento hoje, ela é problemática, porque o que está em causa é a pessoa constar da lista. O que está em causa é que meu nome consta da lista. A todo custo, muitas vezes. O nome constar da lista. E a pessoa não está a ir ao Parlamento efetivamente porque tem ideias para defender. Por mais que haja disciplina partidária, mas a gente sabe que há pessoas que, olha, eu quero servir o Parlamento moçambicano, disciplina partidária sim, mas em termos da pessoa que vai para lá porque tem ideias bem claras. Mas hoje não, a luta para o Parlamento é a luta para que meu nome conste da lista. Estando na lista, eu posso passar os 5 anos, porque aquilo é um cargo quase de, não de nomeação, honorário, é de mandato. Não é nomeação, é mandato. Se não é demitido por má prestação, então durante 5 anos, enquanto estiver meu nome na lista, eu, quer dizer, não quero citar nomes, mas há uma moça que eu conheci em Xai-Xai, quando eu ia dar aula numa das universidades, não posso aqui passar, não posso citar a universidade, de repente vi ela, quer dizer, com a qual eu sempre conversava lá, mas de repente vi ela uma parlamentar, lá no Parlamento passado. Mas nunca ouvi ela a falar nada durante os 5 anos. Mas eu conheci ela em Xai-Xai no ano 2015, 16, 17, uma moça pequenina, de repente, pá, é parlamentar. O quê? Está-me a representar. Mas o que foi que ela me representou nesses 5 anos? Então, eu penso que o problema aqui são dos valores. Quais valores, Lázaro? É que há uma supremacia dos valores econômicos sobre os valores espirituais. Quer dizer, na hierarquia dos valores, primeiro seriam os espirituais. Houve uma subversão. Há uma subversão, certo? Há uma inversão, né, do primado dos valores econômicos sobre os valores espirituais. E quando os valores econômicos predominam sobre os espirituais, nós temos, passa a expressão, uma série de promiscuidades. Então, eu espero. Não conheço, porque eu não conheço quem são, nem as listas, senão alguns nomes sonantes. Sonantes por causa das controvérsias, não sonantes porque, de fato, pelo trabalho sonante, mas pela controvérsia, sabemos de alguns nomes sonantes que estão no Parlamento. Mas eu não tenho a lista dos 250 deputados, porque a forma como chegou ao Parlamento não é forma, quer dizer, eu diria o seguinte... Não é uma forma republicana. Não sei se não é republicana. Diria o seguinte, por exemplo... Na questão da reforma, por exemplo, por que cada deputado, a lista dos deputados, mesmo pelo Partido Frelimo, Rama MDM, vamos citar o caso de Maputo, por que não seria por distritos municipais? Eu saber quem é o deputado pelo Canfumo, quem é o deputado que sai de Camavote, quem é o deputado de Canhaca, de Catembe. Assim, sim, eu como moro aqui no Canfumo, saberia de que, olha, pelo Partido Frelimo, Renamo, MDM ou Podemos, o candidato, quer dizer, na lista do Partido Frelimo, nós estamos a votar este senhor do nosso bairro, o distrito municipal, Canfumo, este senhor é que é o nosso representante lá no Parlamento. Aí sim nós teremos... Estás a propor as reformas, já estás no quadro das reformas. Sim, eu mudança mais ou menos do sistema político. Sim, estou a pensar nessa forma. Quer dizer, não estou a dizer que não as listas, mas o Malau funciona mais ou as menos. Listas que refletissem que os deputados saíssem de Moma, por exemplo. Aí quem é Moma, em Nampula, por exemplo? Sim. Quem é pela Frelimo, que faz parte... Quer dizer, cada distrito deveria propor os seus representantes. Aí implica mudar o modelo de círculos eleitorais, né?
Os círculos eleitorais serão mais pequenos, como acontece no Malau, no Zimbábue, Que países se faça, anglófonos. mas que Nampula tem seus distritos. Então, a lista de Nampula, que não seja qualquer um, mas que aquela lista geral de Nampula, que seja uma lista de pessoas que representem cada um dos distritos. De modo que nós, nossos distritos, sabemos que, olha, se o nosso deputado entrou, conseguiu entrar, ele representa nossos interesses, podemos lhe cobrar. Hoje nós não temos condição de cobrar quem é quem. Mas o risco também vai ser chamado na altura, chamava-se, quem defendesse essas teses localistas era logo tipificado como um tribalista. Não, mas não é tribalismo. A questão não é a tribo. A pessoa pode não ser de Moma. Mas é contra a unidade nacional. Não. Vais a perceber mal. Porque eu, por exemplo, não sou de Maputo, sou da Beira, mas eu moro no Canfumo. Eu posso concorrer para ser deputado por Canfumo, mas eu não sou de Canfumo, não sou de Maputo, sou de Sofala. Então a questão não é eu ir para o meu distrito. Não. Quem estiver lá, sabemos de que este representa de fato os nossos interesses. A pessoa pode ir, mas se for para Nampula, por qual distrito você está a representar? De modo que as pessoas daquele distrito possam cobrar esse deputado. Quer dizer, a gente conhecer quem são os deputados, por onde que eles vêm. Agora, eu não conheço quem são os deputados de Canfumo, por exemplo. Não sei quem é deputado por Camavoto, mas sei que há uma lista de 10 mandatos para a Assembleia da República, por Maputo, mas quem são os deputados? Eu tenho de ir lá para ver quem é o meu deputado. Quando eu estou a votar a Frelimo naquele dia, ou a Renamo MDM ou Podemos, eu devo saber, estou a votar em Maputo, mas sei que quem está na Assembleia da República me representar, estou a votar é a pessoa X. Então, são essas questões que nós não conhecemos quem são os nossos deputados. Temos só a lista. Mas essa baixa de qualidade é preocupante. O Parlamento deve ser efetivamente, por mais que a disciplina partidária, as pessoas que estão no Parlamento devem ter uma certa qualidade, devem ter essa questão da consciência de que olhar um dever patriótico. Questionar o governo não é ser contra o governo. Questionar para ter clareza de modo que as pessoas percebam, apesar de toda a disciplina partidária dentro do Parlamento. Então, digo o seguinte, Belmiro, a qualidade do debate no Parlamento moçambicano, ela diminuiu muito nesses últimos 2, 3, 4 mandatos. O primeiro parlamento era excelente, como citei aqui, não só pela Frelimo. Mesmo na RAM também tinha ali Domingos Aroca, tinha Máximo Dias. Então, o que aconteceu? Os Jalones, companhia. O que aconteceu? Acho que na seleção dos candidatos a deputados, os partidos, no lugar somente dessa questão da biopolítica, dos valores econômicos, deve-se repensar seriamente aquilo que a sempre Frelimo falou, o grau de militância, o grau de consciência, o grau também de defesa, porque a Frelimo tinha esse princípio, olha, a pessoa para ser deputado da Assembleia Popular tinha certos requisitos, que a Frelimo foi perdendo, porque os requisitos eram muito rigorosos, não era qualquer um que era deputado da Assembleia Popular, porque olha, o grau, quer dizer, a questão da ética, o seu serviço à nação, o exemplo, aí só você poderia passar para a Assembleia Popular. Por que não se resgata essa questão? A Comissão da Verificação da Frelimo tinha essa missão de verificar quem são as pessoas que não, este senhor aqui não pode. Da mesma forma que se faz uma verificação para ser um ministro, por que não se faz uma verificação para ser um deputado? Dizer que não, por favor, senhor, te conhecemos, mas as tuas qualidades não dá para ir para a Assembleia da República, vai a outra pessoa, mas isso não está a acontecer. Então, o que importa é que o meu nome conste lá. Uma vez como chegou lá, a gente às vezes nem sabe como algumas pessoas chegam a ter o teu nome na lista e são votadas, vão ao Parlamento. Claro, defender o partido não é mau, mesmo nas democracias avançadas, as pessoas não vão ao Parlamento apenas falar das suas ideias, tem um alinhamento partidário, mas a pessoa, pela sua qualidade, já demonstra que, olha, tem alinhamento partidário, mas tem ideias claras e sabe onde se quer chegar. Este é meu bom, para além do Parlamento, temos ali, também quarta-feira, a grande tomada de posse do presidente Chapo. A minha questão também, que eu sem querer aqui ser agente da desgraça, o agitador, o Venâncio Mondlane desapareceu, chegou, desapareceu. Não há um risco aqui de Venâncio Mondlane aparecer, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ele disse que ia haver dois presidentes. Há um risco real de Venâncio Mondlane voltar a ativar esses movimentos de contestação e inviabilizar, digamos assim, a tomada de posse ou o início normal deste governo. Há um risco real, sim, não há dúvida quanto a isso. As pessoas, neste momento, basta o Venâncio sair e dizer que vamos fazer isso, as pessoas estão dispostas a ir a fazer. Mas por quê? Porque durante muito tempo a governação foi empurrando as pessoas para a zona defensiva.
e foi humilhando as pessoas. E se vocês forem olhar nos últimos 5 anos, 10 anos, não há ninguém que saísse à rua com um panfleto a manifestar. Era imediatamente, havia polícia. E além disso, é que durante esses anos, se você fizesse isso, ou era perseguição, fuzilamentos, a questão da violência, que o professor também falou aqui, até hoje está a acontecer. Há delegados do Podemos que estão a ser sequestrados, estão a ser mortos, e durante a guerra... E por que o Forquilha nunca fala sobre isso? Estão a ser mortos aonde? O Forquilha não tinha falado sobre isso? Esta semana houve 2 que foram assassinados. Mas o Forquilha nunca falou, nunca chamou a imprensa para falar disso. E eu não sei se são realmente do Podemos como tal, ou são os que vieram com Venâncio. Essa é outra questão. Venâncio chegou, disse que vinha aqui denunciar um alegado genocídio. Sim, mas isso está acontecendo. Eu nunca vi alguém do Podemos, liderança do Podemos, não o Venâncio a discutir esses elementos. Mas isto está a acontecer. Nós estamos a fazer a monitoria das pessoas que são assassinadas no âmbito disto. Até aqui, nós usamos uma metodologia um pouco assim, por isso que os números não são muito reduzidos. Temos de ter certificarmos se de facto houve morto ou não. Então, na dúvida, não lançamos os números. Até aqui temos 294 pessoas que foram mortas. 294 pessoas mortas. Mas este número é muito maior. É muito maior. Mas este é um número que nós podemos dizer sim. Temos certeza. Há desaparecidos. E sempre, quase todos os dias, registram-se desaparecimentos. Quando alguém desaparece, depois vai ser encontrado mortos. Isto aconteceu em 2012, 13, 14, 15, até 16. No tempo da tensão político-militar. Exatamente, com a Arnam. Eram elementos da Arnam que desapareciam, eram fuzilados, essas questões todas. E agora são elementos do Podemos. O que acontecia? Durante as manifestações, as estruturas do Partido Único já ainda existem. O chefe de 10 casas, o chefe de quarteirão, o secretário do bairro, é uma estrutura partidária, mas que também serve ao Estado. Segurança. E aparentemente ela não se sabe se é do Estado ou do partido, mas serve mais ao partido e também ao Estado. O que aconteceu aqui? O chefe de 10 casas, o chefe de quarteirão, todos os chefes de quarteirão tinham que identificar quem são as pessoas que estavam à frente das manifestações. E são essas pessoas que ou são abatidos ou desaparecem. Então, em todo o país houve a identificação deste tipo de pessoa. Quem está a liderar a manifestação? E o que aconteceu é que o Venâncio, não sei se foi Venâncio, mas também foi muito estratégico. Foi muito estratégico no sentido de que muitas vezes as pessoas que lideravam as manifestações num bairro não eram pessoas daquele bairro. Os que estavam à frente das manifestações não eram pessoas daqueles bairros, eram de outros bairros. E isso confundia muito mas todos aqueles que lideravam nos seus respectivos bairros são vítimas. E qual seria o discurso, na sua opinião? Eu lembro em 2015 o presidente Nyusi preferiu um discurso muito saudado por todos. Eu prefiro um presidente que toma posse ser um discurso muito lindo. Mas na sua opinião, o que Daniel Chapo tem que dizer aos moçambicanos? Nestas condições? Neste momento, eu acho que o discurso tem que ser de pedido de perdão. Pedido de perdão por tudo aquilo que aconteceu. Daniel Chapo não é presidente do partido, não é presidente da República. Mas ele é secretário-geral agora. É secretário-geral do Partido Frelimo. E sendo secretário-geral do Partido Frelimo, tem responsabilidade. Pedir perdão não é humilhar-se. É aceitar que, olha, durante muitos anos cometemos erros. A Igreja Católica fez isso. Os papas fizeram isso, mas depois de muito tempo. Mas fizeram.
É uma qualidade assumir que nós cometemos erros. Então, tem que ser um discurso reconciliador. Um discurso reconciliador, mas também de reconhecer que nós cometemos erros e nós queremos mudar. Para mim, este devia ser um discurso desta natureza. Mas para mim, não estou tão preocupado com o discurso. Porque nós vimos o discurso, belíssimo discurso do presidente Nunes, que se calhar nem 1% daquilo que ele prometeu acabou fazendo. A questão de que as ideias boas não têm cortes partidários. Uma ideia que veio de fora que ele implementou, não conheço. A questão de que todos os moçambicanos estão no coração dele. Quantos moçambicanos foram assassinados? Se estavam no coração deles, por que tu vais assassinar alguém que está no seu coração? Não deixa de proteger esses cidadãos. Então foi um discurso totalmente contraditório. Um discurso bonito, mas sem nenhuma ação. Não foi acompanhado pela ação. Estamos mesmo a caminho do fim do programa. A questão é esta. Há um elemento que o professor Cipriano levantou em relação aos deputados. A questão de os deputados virem dos distritos seria extremamente fundamental. No período da Assembleia Popular, as pessoas vinham dos distritos, não vinham daqui. Veja que há deputados que são nomeados pela Comissão Política. Todos os partidos políticos têm esta prerrogativa normalmente de indicar pessoas que... Exatamente. Para Filipe, acho que os primeiros 5, 6... Depende de província, mas o primeiro Zambeze e Nampula, os primeiros 5 nomes. 5 nomes são indicados daqui, saem daqui de Maputo e nem pisam lá, mas vão representar a população de Nampula. Nampula não sabe. Moma, será que Moma tem alguém proveniente de Moma que vai representar Moma na Assembleia da República? Será que há alguém de Ngaúma que vai representar Ngaúma na Assembleia da República? Não, provavelmente não. O que acontece é que grande parte dos deputados residem aqui em Maputo. E alguns um pouco das grandes cidades. Nas capitais provinciais. Distrito. Depois eles dizem que vão fazer fiscalização no distrito. Vai fiscalizar o que no distrito? Chega no distrito, sentam com os secretários dos bairros, grupos organizados, depois qual é a situação, depois voltam aqui. Não, o modelo tem que mudar. Tem que mudar. Ou então, esses que querem ser deputados, que estejam em Maputo, grande parte deles que conheço de Gaza, sou de Gaza, grande parte dos deputados que dizem que são de Gaza, nem vivem na província de Gaza. E nem pisam lá, nem têm sequer um terreno. Alguns só têm terrenos porque é herança da família. Mas não tem uma casa, não está aqui em Maputo. Então, mas fala da província de Gaza, não conhece a província de Gaza. Eu, para chegar onde está a minha mãe, com essa chuva não consigo chegar, porque tem umas zonas que se cortam. Isto há 40, 50 anos é assim, não se consegue. E todos os anos há umas obras, aliás, de ver que são tantos milhões, porque juntam areia para conseguir passar as viaturas, depois chega a chuva, estraga e volta. Estamos a brincar. E depois o deputado vem aqui na Assembleia da República e diz a população de Gaza está tudo bem, está tudo bem. Não, nós precisamos de pessoas lá. Não é aqui em Maputo. Professor, só para fechar consigo, também coloca o que espera de Daniel Chapo, seu discurso de posse na próxima quarta-feira? Primeira questão que colocaste, se o Venâncio pode inviabilizar ou não? Bom, eu acho que essa questão somente o CISA pode responder, porque eu não sou da inteligência, acho que o CISA tem mais informações, tem meios de apurar sobre o que vai acontecer, mas ao que tu me indica até hoje, parece que não. Parece que estamos muito calmos, segunda-feira, terça, quarta, muita coisa pode acontecer. Ok, Chapo vai tomar posse, estamos a ver lá na Praça do Município, na Praça da Independência, estão a preparativos para Chapo tomar posse. O discurso da reconciliação é fundamental. Eu diria que Chapo devia ser mais, não só haver discurso, o primeiro discurso mostrar uma vontade efetiva da paz e reconciliação, como também as ações subsequentes
mostrem que está em marcha um processo de reconciliação, discurso reconciliatório. Isto porque acredito eu tenho visto boa parte dos que vão governar, vejo eles na Igreja Católica, né? E no dia que, no domingo, quando a missa inicia, o padre inicia a missa, sempre primeiro a questão da reconciliação. Confesso a Deus, a pedir perdão. Quer dizer, por que a missa primeiro começa com a questão da reconciliação? Porque não é possível a gente celebrar a missa sem primeiro que nos reconciliemos conosco e também com o próprio Altíssimo. E boa parte dos dirigentes não são católicos, são cristãos. Vão à igreja, sentam lá, esse ritual de reconciliação que marca o início da missa. Por que não pode ser o mesmo ritual de reconciliação que marque o início da governação? Não somente no pensamento, em palavras, mas também em atos. Eu acho que nós temos essa matriz religiosa conosco. Você tem que só fazer o paralelismo. Então, eu espero que haja um discurso de reconciliação. 2, que as questões colocadas nas manifestações que não passem ao largo, ou seja, que a Frelimo tendo a maioria parlamentar, a Frelimo tendo o Chapo como presidente, que não faça ouvidos de mercador em relação às preocupações que muitos dizem que são as causas, não é? Que é preciso trabalhar seriamente naquilo que as pessoas dizem que são as causas. Embora, eu repito, Belmiro, Mabunda, nenhuma causa é tão legítima que justifique a violência como forma de resolver esta causa. Mas as questões colocadas pelas manifestações é de uma grande parte da população. Eu penso que o presidente da República deve começar no seu mandato. Esse é o desafio que tem, e todo o elenco governativo, para responder pouco a pouco às grandes preocupações de boa parte da sociedade moçambicana, que estão lá colocadas. Isto, mas aquilo, questão do emprego. Quer dizer, o que mais preocupa a juventude é o emprego, certo? O acesso ao aparelho do Estado. Quer dizer, que haja, de fato, concurso por questão da transparência. A educação, pode deixar para outro debate, qualquer dia vamos falar sobre a educação. Saúde também é outro debate, mas as questões fundamentais, estruturantes, colocadas pelas pessoas, que o partido no poder comece aos poucos, e os seus ministros que vão tomar posse logo após, vão ser nomeados depois de Chapo tomar posse, comecem efetivamente a trabalhar nessas propostas para atender às aspirações da população. Se eu tenho dito o seguinte, se nestes 5 anos as preocupações não serão atendidas, pode não ser todas, mas algumas delas, eu penso que a Frelimo terá sérios problemas daqui a 5 anos para ter uma legitimidade diante das populações. Isto devemos ser um pouco franco. Aqueles da Frelimo que nos ouvem, eu acho que se chega o recado, olha, precisa trabalhar efetivamente senão o Daniel Chapo terá problemas muito sérios daqui a 5 anos, as conclusões sociais ainda vão se repetir. Então, temos o discurso reconciliatório com ações concretas de reconciliação após o novo governo começar a trabalhar. Venâncio Mondlane, eu penso que, não sei o que vai acontecer, mas esperemos que nada aconteça e que Moçambique, de fato, se reconstrua e Moçambique recomece na reconciliação. Paz sem reconciliação, repito, será uma paz armada. Então, primeiro, a reconciliação, para depois ter uma paz efetiva. E Daniel Chapo tem essa grande chance de ser o presidente que, de fato, buscou reconciliar os moçambicanos. Exato. Então, queria agradecer mais uma vez ao Lázaro e também ao professor Antônio Cipriano por estes 1h30 quase de debate. Estamos aqui a analisar aquilo que poderá ser. Tivemos uma semana muito frenética do ponto de vista político e teremos também, a partir de segunda-feira, uma outra semana decisiva do ponto de vista daquilo que poderá ser o próximo ciclo de governação, tomada de posse dos deputados na segunda-feira, quarta-feira, tomada de posse do presidente eleito, Daniel Chapo, e seguir-se-á a tomada de posse dos membros das Assembleias Provinciais e dos governadores. Depois vamos conhecer também o governo que vai sair desta decisão de Daniel Chapo, que será esse governo que terá essa missão de operacionalizar todas essas demandas que estão a ser colocadas, as reformas, e também, digamos assim, implementar aquilo que é o pacote de medidas para melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos, acima de tudo, gerar emprego para os milhões de jovens que estão neste momento, de facto, em desespero, porque a situação econômica, principalmente nos grandes centros urbanos,
tornou-se insuportável. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite. Até a próxima.